Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta mensagem de hoje, baseada no tema visto em Hebreus 6, 9 ao 12, quando o texto fala de obras que acompanham a salvação. Quando eu falei perdão, é porque eu ia dizer que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então deixa eu dizer logo isso para você: ninguém pode dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Por quê? Porque Paulo, por exemplo, toda a carta que ele escreve, desde Romanos, que foi ele que escreveu, até Filemon, que também ele escreveu, Filemon só tem um capítulo, todas ele diz eu, Paulo, e a carta aos Hebreus não tem nome de ninguém. Então só se sabe que foi alguém super agarrado com Deus, na comunhão, para passar tanta revelação bíblica para nós. Então foi um homem de Deus, seja quem for, foi um homem de Deus, tá bom? Nunca diga que for Paulo, porque você não tem certeza, tá bom? Mas o que sabemos é que ali está dizendo que como servo temos que ter coisas que acompanham a salvação. Já quero avisar que amanhã nós vamos estudar o tema coisas que acompanham a salvação dentro de Lucas 17:33, onde Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Então amanhã vamos falar de uma grande obra que é feita dentro de nós, chamada a perda do egoísmo, do velho homem. Isso é uma obra que qualquer cristão vai ter que perder, jogar fora, perder a vida velha para salvar a sua vida, para ser uma pessoa salva. Então vai ser o tema de amanhã. Por isso, nesse mesmo texto, ele diz: te lembra da mulher de Ló. Então, amanhã vamos estudar sobre as ações da mulher de Ló. Por que ela perdeu a salvação? Por que na Bíblia diz em 1 Coríntios 7, marido, como que tu sabe que tu vai salvar tua mulher? Mulher, como tu sabe que tu vai salvar o teu marido? Vamos falar então de obras que acompanham a salvação. Já peço que tu pegue nosso número, indique aí para alguém, chame alguém para estudar conosco. Lembrando que no trilho de treinamento que a gente já deu pelo zap aí para você, que mais tarde eu vou enviar para todos os grupos de WhatsApp de novo, tem meu número bem aqui para você adicionar, 984904763, e o código do Maranhão é 98. Então, para você fazer o que? Adicionar um novo convertido e indicar também nosso trilho de treinamento pelo YouTube, que nós temos aí mais de 300 vídeos, cada um de 20 minutos, edificando nossa vida e preparando a gente para ser um servo salvo e não um servo perdido, de Mateus 25:30, tá bom? Então já chama o novo convertido e indique nosso grupo do YouTube, tá? Digitando no YouTube: a verdade vos libertará, Wagner de Jesus. Só isso, você já encontra um monte de vídeos nossos. Clica na parte de baixo, lá tem opções, uma das opções chama-se vídeos. Então você vai ver um monte de vídeo. Quando você clica na opção vídeos, vai aparecer um monte de vídeos lá, não só de ensino, mas outras revelações, sonhos, visões que algum irmão tem, e eu passo para dentro do nosso link para depois enviar para você. Vamos falar de coisas que acompanham a salvação. Quero falar de Tiago, vamos falar de obras. Tiago 2, diz assim no verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras,
é morta em si mesma. Isso aqui é a mesma fé lá de Efésios 2, 8 e 9. Então, quando eu tenho no mundo uma fé dizendo eu sou de Cristo, desde que nasci eu sou de Jesus, mas não tem as obras que todo cristão tem que ter, aqui está dizendo que é morto. Eu creio, não como a Bíblia diz que é para crer, porque se eu crer como a Bíblia diz que é para crer, eu tenho ações de quem acreditou. Se não, eu matei o meu cristianismo. Melhor, ele nunca existiu, ou existiu por um tempo, depois eu mesmo matei. Por quê? Porque falta obras que acompanhem a salvação, que todo servo, por ser servo, ele pratica naturalmente, porque é servo. Ele acreditou. Então aí já derruba esse texto aqui de Tiago 2, que vamos ler todo, derruba também outra doutrina diabólica que diz por aí, somos salvos pela fé. Quer dizer, só porque eu acredito em Jesus, e não preciso largar mentira, nem o ódio, nem a depravação, nem a idolatria, porque eu já estou salvo pela fé, como diz um monte de pregador diabólico, que nunca aprendeu o contexto, quer dizer, o que os versículos anteriores estão falando sobre isso, o que os posteriores estão falando, o que outros textos que tratam o mesmo tema estão dizendo. Eu não estudo, não quero saber, não quero investigar. E na Bíblia diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. As virgens nécias, Mateus 25, de 1 ao 13, não levaram azeite consigo na sua vasilha. Quando ela bate, abre a porta, ele diz, não te conheço. Porque é nécio, ignorante, não sabe, não estudou, não conhece. Ele ignora totalmente aquele assunto e sai por aí pregando, já estou salvo pela fé. Irmão, você não pode ser salvo sem as obras. Por isso Tiago diz, Tiago 2,18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago está falando para qualquer tipo de pessoa que diz que é cristão, e ele quer mostrar só a fé, dizendo eu creio, mas sem as obras, quer dizer, sem frutos, sem ações diárias, onde ele anda. Ele não está mostrando nem fé nem obra, ele não está mostrando nada. Já imaginou, você está num colégio? Não, eu vou contar outra coisa. Tem um testemunho que tem na internet, um soldado do exército, né? Chega na igreja dele, ele pede, deixa eu dar um testemunho, aí tudo bem, que bom, o irmão vai contar o testemunho, glória a Deus, que bom. Aí sabe o que foi? Irmão, quero agradecer a Deus, porque eu passei 1 ano no exército, saí agora do exército, há 1 ano que eu passei lá, nunca descobriram que eu sou cristão. Sabe por quê? Porque lá eles fazem chacota com cristão, segundo ele, lá, né? Irmão, hoje num país como o Brasil, você é livre para pregar. Se fosse num país muçulmano, até que eu diria que você tem que se esconder mesmo. Se fosse na China comunista, mesmo assim tem gente evangelizando na perseguição gigante. Tem até vários filmes aí, documentários na China, de filmes de cristão verdadeiro vivendo na China, que mesmo na perseguição, eles faziam igual a igreja primitiva, perseguido, mas não parava de pregar, escondido, totalmente camuflado, para ninguém descobrir, mas eles pregavam. Aí o camarada diz, irmão, eu quero agradecer porque eu passei 1 ano, nunca descobriram, nunca falei, nunca detectaram que eu era um cristão. Assim eu me livrei de estarem me perturbando lá. Aí para o homem, tu agradaste até demais
para quem tu nunca falou nada, mas e para Deus você foi um inútil. Então a fé mostrou que você creu, mas não tem as obras, porque fé não é só pregar na igreja, não é só mostrar fé na igreja. Quero ver tu mostrar fé quando tu está na tua tribulação, na tua luta. Tu está mostrando o quê? A fé junto com as obras. Porque senão essa obra e essa fé tudo está morto, quer dizer, você matou todo o projeto que Deus tem para você. Então, Tiago 2,20 diz: mas tu, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Minha tradução mais antiga aqui, Tiago 2,20, homem vão, o que é vão? Inútil. De Mateus 25,30, lança o servo inútil nas trevas exteriores. Vão aqui que não serve para nada. Tu está aí no cristianismo, mas Deus não pode te usar com nada. Tu é um poste a vida inteira, uma pedra parada lá em algum lugar, que não serve para nada. Ninguém pode te pegar para nada, porque você é vão. Tiago 2,20 na minha tradução mais antiga. Então ele diz: homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Aí ele diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Deixa eu falar disso aqui. O Abraão é conhecido pelas obras, nunca somente pela fé, é pelas obras. Qual é a obra? Por exemplo, aqui nesse testemunho que Tiago diz aqui, o Abraão ofereceu o filho dele para Deus. É uma obra, é uma ação. É como uma criança quando nasce, está na barriga da sua mãe, o seu pai e mãe é cristão, que ele diz: meu papai do céu, estou te apresentando meu filho no ventre, vai ser um missionário, vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tu vai usar na tua obra, mesmo que ele seja amanhã um juiz, um advogado, um político. Se tu escolher qualquer lugar para botar ele, meu pai, eu consagro para ti, eu te dou para ti. Enquanto o ímpio, por exemplo, lá na maçonaria, o pai consagra para ser um maçom o filho mais velho. Na casa de macumba, o feiticeiro, se ele tem um filho, ele põe ele lá, consagra ele para ser o dono do terreiro. No cristianismo, Deus gostaria que a gente fizesse como Abraão: está aqui meu filho, é para levar ou para ficar? Pode levar. Deus disse: pega teu filho e me dá em sacrifício. Pois ele foi. Irmão, melhor coisa você está dando teu filho para sacrifício para Deus do que o mundo está fazendo aí, ó. O diabo, desde cedo ensinando mentira, heresia, ensinando o menino a ser gay desde cedo, ensinando a parada gay, aplaudindo político bandido desde cedo. Você está criando um filho, dedicando para o diabo. Outra coisa que acontece dentro de uma igreja, pessoas que dizem que sua fé está acompanhando salvação. Deixa eu te dizer, às vezes o filho ali nasce, ou está no ventre, ele diz: Deus, eu quero que meu filho seja um juiz, Deus, eu quero que meu filho seja um advogado, um empresário rico, isso. Mas a maioria nunca diz: Senhor, eu quero consagrar ele para ser um pastor, quero consagrar para ser um missionário onde tu enviares, mesmo que seja como médico, onde ele chegar, ele é um missionário, mesmo que ele seja um político, se for assim, onde ele chegar, tu vai usar ele lá como teu, para glorificar o teu nome, ganhar vidas, investir em vidas, como político. Mas a maioria, irmão, nunca diz isso e diz que está colocando seus filhos para a salvação, como nós temos visto, por exemplo, políticos, ou até homens da justiça que dizem: sou evangélico. Chega lá, a única coisa que tu nunca ouve dizer é que eles praticaram obras como cristão, usando aquele cargo para aplicar a justiça, aplicar o que é certo, através do cristianismo que está neles. Pelo contrário,
Nós temos aí dizendo evangélicos que são, por exemplo, senadores que vê o partido bandido dela apoiar maconha, a liberação de maconha, apoiar aborto, apoiar o comunismo, apoiar a morte, a destruição total de Israel. Nunca fala nada, nunca diz nada, pelo contrário, elogia esse tipo de político bandido que faz tudo contra o que a Bíblia diz, fica elogiando, quer dizer, nunca ele pode dizer que está ali como um missionário de Deus, nunca ele pode dizer que está andando nas obras de Efésios 2,10, nunca as obras que Deus preparou para ele andar nela. Então ele é um morto. O cristianismo é morto, a salvação é morta, não está acompanhando as obras no estilo de vida dele. Ele é um perdido mesmo como pastor. Se ele se esconde da missão dele, quando é deputado federal, ele ganha dinheiro para votar no diabo, votar nos bandidos. O bandido diz: vota em mim que eu te dou R$1 trilhão. A obra que está acompanhando ele é a obra de perdição, nunca como cristão. Então nós temos que falar isso, porque infelizmente multidão de gente está perdida dentro da igreja, mas lá no culto está dizendo: glória a Deus, aleluia, Jesus está voltando, eu vou morar no céu. Aí quando Jesus voltar, diz: tu vai ficar para trás, eu não te conheço. Mateus 7:23, ele diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, preguei no teu nome. Ele diz: não te conheço, aparta de mim, tu que pratica iniquidade. Quero falar das obras. Você sabia que Paulo diz, irmão, que o fogo vai declarar qual seja a obra de cada um. Então ele está dizendo que em um momento X da nossa vida, as obras vão ser passadas pelo fogo e vão declarar quem somos e o que estamos fazendo, se somos cristãos ou ímpio. O fogo, pega aí, 1 Coríntios 3, diz assim, verso 12: se alguém sob este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, vai perdeu tudo. Mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que vai ter dois tipos de fogo que vai provar nossa obra, porque Deus quer provar, Deus quer saber como, através do fogo. Uma das maneiras do fogo é a prova, as lutas, as tentações que se passa todo dia. Quando o diabo te oferece uma bandeja, seja ela qual for, tu está sendo provado. Ali está te queimando por dentro a vontade de fazer o mal, de aceitar o mal. Ali é um fogo. É uma das maneiras da obra ser queimada ou não. De você ganhar galardão dizendo não para o mal, não. Está aqui R$1 bilhão para te votar numa emenda do Satanás para apoiar o cão. Não, prefiro ficar lisinho, mas eu não vou. E a outra é lá no céu, irmão. Um dia Deus vai pegar tudo que a gente fez, ele faz uma comparação, como se você colocasse numa fogueira 1 quilo de ouro, ou 1 quilo de palha, ou 1 quilo de feno, que é uma espécie de capim, ou o que mais? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. O que tu fizeste aqui é comparado com tudo isso aqui. Quando você joga no fogo, somente aquilo que o fogo apenas purifica e não queima, não destrói, só isso aqui vai ficar para te abençoar, para te servir de galardão lá no céu. Tudo que a gente faz
está sendo anotado para um dia, como se fosse uma fogueira, Deus jogar tudo que a gente fez e tu fez foi ouro, ou melhor, tu deste o melhor, tu deste só coisa boa na minha obra, tu investiu o que tu pudeste de melhor, para que almas sejam salvas, para que a obra de Deus não pare, você investiu de melhor. Então é comparado aqui como ouro, ou prata, ou pedra preciosa, que o fogo não queima jamais, ele faz limpar, purificar mais, fica mais valioso. Mas se for uma palha velha, um pau velho que tu joga lá no fogo, essa é a comparação de coisa que a gente faz como cristão que não presta para nada. Prestou para o homem, dei para meus filhos, dei para fulano, dei para o amigo, mas e para a obra? E para aquele obreiro que precisava da tua ajuda? E o dízimo e oferta para uma igreja verdadeira, você deu? Eu dei para o falso profeta. Tá aqui, ó, é palha, é pau, é madeira no fogo, não vai servir para nada. Mas eu já fiz isso. Irmão, Deus é que vai saber. Então procure fazer o melhor, porque você vai fazer para você. Lembra daquele rico de Lucas 12:21, que Jesus disse: assim é alguém que junta tesouro para si mesmo, mas ele é pobre para com Deus. Porque ele só pensava: estou rico, milionário, vou vender tudo que eu tenho, comprar mais coisa, mais rica, ficar mais rico, construir celeiro, encher. E ele morreu. Aí Jesus disse: louco, ainda hoje pedirão tua alma, o que tu tem preparado para quem tu deixarás? Aí ele diz: assim é quem ajunta tesouro para si mesmo, mas para Deus ele é pobre. Então tenha muito cuidado, irmão. Multidão de gente ajuntando tesouro aí, cuidando só de si o dia todo, na obra de Deus não investe em nada, só dá o pior. E as coisas que acompanham a salvação, ou ele não aprendeu, então ele fugiu daquele lugar onde ensina a verdade, não quer aprender e pensa que só o ato de fugir, de se excluir, ele vai deixar de passar pelo julgamento de 2 Coríntios 5:10, que Paulo diz: todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então procura dar o teu melhor, te arrepende, te inclui na obra, diga: Deus, eu quero meu serviço, eu quero evangelizar, eu quero investir, tá? Não deixa nunca ninguém fazer o trabalho que é teu. O teu é o teu, Deus vai querer. Tu é o servo, tu é que tem que ganhar galardão, não é fulano, cicrano que está fazendo. Eu não faço o que fulano já está fazendo. Não, Deus está esperando de você, a herança que ele tem é individual. Ponto. Amanhã vamos estudar sobre coisas que acompanham a salvação, dentro aí de Lucas, tá bom? 17:33, já envia para alguém essa mensagem, tá? Seja parte desse canal, seja um membro desse canal, indique para alguém esse canal do YouTube e também da Escola Bíblica, me ajude a evangelizar, invista nessa Escola Bíblica, interceda por essa Escola Bíblica. Ontem o irmão enviou uma mensagem para mim, disse: basta, eu estou te dando um dinheirinho aí, R$100, eu disse: irmão, tu tem ideia de quanto tempo eu estou com oferta? Alguém dizendo: eu estou com uma oferta. Eu estava no mínimo com R$50, eu estou com, não, era 70 centavos, mais de 15 dias, 70 centavos no meu Pix, precisando investir em um monte de coisa, sem de recuperação para drogado, que eu quero, eu preciso, programa de rádio, antes da volta de Jesus, e eu digo: cadê? Graças a Deus o irmão enviou R$100, glória a Deus. Ponto, tá bom, ore por mim, estou orando por você, nunca te esquece, envia para alguém essas mensagens, e somente a verdade nos libertará. É isso aí. Ore por mim, estou orando por você. Amém.